Oi, gente, boa noite. Boa noite, tudo bem? Cumprimenta quem está do seu lado, dá um oi aí, um Pai do Senhor, um graça e paz, um Deus te abençoe. Não sei qual é a sua tradição, mas cumprimenta o irmão do seu lado. O pessoal introvertido fica louco comigo, né? Tem alguns recados para dar. Primeiro, retiro de casais. Nós vamos ter um evento semana que vem, não é bem um retiro, mas a gente vai ter um evento de 2, 3 dias com os casais da nossa igreja semana que vem. As inscrições são até hoje, né, Jaime? Até hoje e para pagar até hoje. Então, se você ainda não acertou a sua inscrição, procura o Jaime no final do culto, que ele vai estar com maquininha, vai estar como pagar. No Pix, 230, na maquininha tem uma taxinha, então fica R$240. Além disso, se você tem filhos e quer ir no retiro de casais, você pode levar seu filho. Porém, tem uma tabelinha para ajudar no custeio dos cuidadores. Isso, ajudar no custeio do pessoal que vai cuidar das crianças. Então, é mais fácil você perguntar para o Jaime, com a idade do seu filho, para definir bem certinho como você pode acertar isso. Mas participe, está sendo muito bem planejado, está sendo muito bem pensado para abençoar a vida dos casais da nossa igreja. Procure o Jaime, se inscreva, venha estar com a gente nesse tempo de aprendizado e comunhão. Segundo aviso é o retiro de jovens e adolescentes da nossa igreja, que está chegando, falta 3 semanas para o nosso acampamento. Esse ano vai ser um acampamento bem roots, vai ser na barraca, vai ser muito legal, e você está convidado. Se você tem mais de 12 anos e se sente jovem, você está convidado. Tá? Se você tem 60 anos e quer ir, pode ir, está convidado, é muito bem-vindo. O valor, a gente está no segundo lote, são 3 lotes, a gente está no segundo lote. O segundo lote é de R$250 para você participar. São 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, com tudo incluso, alimentação, tudo dentro do valor. A única coisa que você tem que levar é a sua própria barraca, ou você pode alugar com a gente uma também com valor separado. Se você tem um amigo, você que é adolescente, jovem, ou você tem algum parente, algum sobrinho, algum filho, que queira ir, mas não tem como pagar, nós estamos convidando você para abençoar a sua vida. Né? Então, você pode se inscrever, me procura, que a gente dá um jeito, a gente faz uma mobilização, vem de espetinho, para abençoar a vida de maior número possível de jovens e adolescentes. Você também pode nos ajudar adotando uma inscrição, custeando uma inscrição. Você pode nos procurar e falar, beijo, eu quero ajudar aqui dando o valor de uma inscrição, de 2 inscrições, que vai ser revertido para a gente abençoar a vida de outros jovens e adolescentes. Beleza? Nós também estamos chegando perto do nosso batismo. Se você quer passar pelas águas, quer se batizar, pode me procurar a Carmen, procurar o pastor, para dar o seu nome para o batismo e você começar o discipulado para estar também passando pelas águas. Próximo aviso é que semana que vem nós vamos ter ceia aqui na igreja, tanto de manhã como à noite nós teremos ceia. E o último aviso, semana que vem, às 5h30 da tarde, nós temos mais uma aula do nosso módulo de discipuladores, aula para discipuladores com o tema relacionamentos. Beleza, gente? Vamos começar nosso culto orando? Orando juntos, orando ao Senhor. Eu vou pedir para você ficar de pé, para a gente orar juntos. Para a gente colocar nossas vidas diante do Senhor. Para a gente clamar a Deus juntos nesse lugar essa noite. Deus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer porque nós podemos estar aqui. Te agradecer porque o Senhor pode ministrar em nossas vidas, Pai. Te agradecer porque nós vivemos algo extraordinário essa noite. Nós experimentamos algo sem igual, Pai. Nós experimentamos algo que nenhuma outra religião do mundo oferece. Nós temos livre acesso ao Deus Pai. Isso é extraordinário, Pai. Muito obrigado por isso. Muito obrigado porque um dia o seu Filho entregou a vida lá na cruz em nosso lugar. E a sua ira derramada sobre seu Filho foi na mesma proporção do seu amor derramado sobre nós. E nós hoje temos liberdade de chegar diante do trono da graça confiadamente, Pai.
Temos irmãos aqui essa noite que entraram por essas portas, Pai, buscando cura, buscando consolo, buscando novas oportunidades, nova maneira de viver, nova propostas de vida em suas famílias. Nós clamamos, Pai, vem respondendo cada uma das demandas conforme a sua boa vontade. Nós clamamos, vem estar conosco. Nós podemos dizer aqui que marcamos um encontro contigo, Pai, para que o Senhor possa tocar em nossas vidas. Pedimos, Pai, fala com a gente no meio dos louvores, fala com a gente nas orações, fala com a gente na palavra, fala com a gente nos relacionamentos e caminha no meio desses bancos com liberdade de tocar em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor. Desculpa, esqueci. Perdão, gente. Temos algum visitante aqui essa noite? Eu vou pedir para você levantar a mão, e nós temos um presentinho para você. Deus te abençoe. Temos 2 aqui na esquerda, 2 aqui, 4 na direita. Deus te abençoe. Quem está em volta, cumprimenta, dá um seja bem-vindo. A primeira pessoa que te cumprimentou, paga o lanche depois do culto, hein? Deus abençoe, gente. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de nós nesse momento. Salmo 122, um versículo que eu acredito que muitos aqui aprenderam quando criança, que é: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor é lugar de alegria, porque o Senhor está aqui no meio de nós. E Ele habita no meio dos louvores. Então vamos louvar ao Senhor, o nosso Deus, que é o nosso tudo, nosso sustento, a rocha da nossa salvação, nosso Deus que nos dá vida, que nos abençoa, que dirige os nossos passos. Aleluias. Obrigada, Jesus. Aqui as palmas. Senhor e Rei para sempre.
exaltamos. Tu és Senhor e Rei pra sempre. Pra todo sempre, vitorioso és. É o nosso Deus vitorioso para sempre, aquele que nós podemos confiar, que está sempre conosco. Podemos levantar a bandeira da salvação, porque o Senhor nos dá a salvação. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te louvamos, Jesus. E os instrumentos te louvam. As palmas te louvam. Vamos juntos. Nossa bandeira és, te exaltamos, Jesus. Pra todos sempre és Rei, teu reino não tem fim. Nossa bandeira és, te exaltamos, Jesus. Pra todos sempre és Rei, teu reino não tem fim. Tu és Senhor e Rei pra sempre. Deus poderoso, te exaltamos. Tu és Senhor e Rei pra sempre. Pra todo sempre, vitorioso és. Tu és Senhor e Rei pra sempre. Deus poderoso, te exaltamos. Tu és Senhor e Rei pra sempre. Pra todo sempre, vitorioso és. Olha o santo Deus poderoso. Obrigada por tua presença aqui, Jesus. Tu és o nosso Deus. O Senhor é a nossa salvação. Em ti confiamos. Obrigado, ó Pai, porque temos essa oportunidade de exaltar o teu nome, porque eu sou uma pessoa salva em Jesus. Você é uma pessoa salva em Jesus. Jesus morreu para que cada um de nós tivéssemos acesso livre a Ele. E é aqui que estamos agora, te louvando, te engrandecendo. E que glorioso dia é esse, ó Pai. Pode ser as palmas? Continua. Amém. Aleluias. Sem vergonha e dor, Podemos cantar? como poderia esse peso levar? Era meu fim até te conhecer. Respirava, mas sem viver. Minhas folhas tentei esconder. Não deu certo aí? Era meu fim até te conhecer. Arrumamos aqui, irmãos. Agora vamos cantar. Chamou meu nome, da morte eu me levantei. Glorioso dia, e da escuridão livrei. Chamou meu nome, da morte eu me levantei. Glorioso dia, que da escuridão me livrei.
cadeias. Senhor, é o nosso Deus que nos fez vivos. Fui resgatado do meu pecado, quebrou cadeias com o peso de sua glória. Estava órfão e sem abrigo, mas o Senhor me tornou seu filho. Estava quebrado, fui restaurado, o teu amor é o ar que eu respiro. Olhos abertos, tenho um futuro, pois você me chamou. Da morte eu me levantei, chamou do dia e na escuridão me livrei. Chamou meu nome, da morte eu me levantei. Glorioso dia e da escuridão me livrei. Jesus é o nosso Deus. Nosso Senhor é a nossa salvação. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Esse que, quando olhou para mim, quando olhou para você, Ele não nos deixou, Ele não nos abandonou. Quando olhou para mim e viu, aqui tem uma pecadora, Ele disse, eu não quero que a Márcia se perca. Eu não quero que a Márcia morra sozinha. Eu quero que a Márcia tenha vida eterna. Então Ele, com a sua gloriosa graça, veio até nós, veio aqui e morreu na cruz para que eu pudesse ser salvo. O seu sangue derramado ali lavou os meus pecados, perdoou os meus pecados. Esse é o nosso Deus, que deu a sua vida por mim, deu a sua vida por você. Esse é o nosso Deus grande, maravilhoso, poderoso. A sua graça nunca falha. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade. O Senhor é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo
de Deus. Gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos, ó Pai, por Sua presença aqui. Somos gratos, Senhor, porque tudo vem de Ti, tudo depende de Ti. Gratos, Deus bondoso, misericordioso, Tua cruz, preço que pagou por nós. Gratos pela salvação, graça infinita, esperança a nós, vida eterna aqui. Tu
teu nome todo louvor. Tu és Deus, és vida eterna, e em nós tua face de luz, igreja, ao teu nome. Brilha em nós tua face de luz. Brilha em nós tua face de luz. Ao Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, eternamente, para sempre e sempre. Aleluias. Podem se assentar, meus irmãos. Nos preparando agora para ouvir a mensagem do Senhor através do pastor Paulo. Obrigado. Estamos pensando no domingo à noite uma série de mensagens sobre vida no Espírito Santo. E hoje eu quero pensar com vocês que a obra mais poderosa, talvez a mais importante do Espírito Santo, é fazer você enxergar. A obra mais poderosa do Espírito Santo é fazer eu e você enxergarmos. E eu queria ver isso em Efésios capítulo 1, de 15 ao versículo 23. Diz assim a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, a começar no versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós as minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser Jesus o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, e a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Senhor, abre os nossos olhos e fala conosco sobre a obra do Teu Espírito. Paulo descreve nesse texto, Senhor, que a obra do Espírito Santo, pressuposta em tudo que Paulo tem dito no capítulo 1, onde fomos selados com o Espírito Santo, é iluminar os nossos olhos e nos dar olhos para vermos o que naturalmente nós não enxergamos. Então, hoje, abre os nossos olhos em nome de Jesus. Amém. Qual que é a obra do Espírito Santo? Iluminar nossa mente com o conhecimento mais pleno possível de Deus. É o que ele diz aí.
vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Revelação aqui é tornar claro o que estava oculto, algo que só o Espírito pode fazer, revelando as coisas que Deus preparou para todos nós. E iluminar é nos dar olhos espirituais para vermos o que os olhos naturais não conseguem ver. E ele diz que esse espírito de sabedoria e de revelação é para que a gente tenha pleno conhecimento dele, pleno conhecimento de Deus. Qual que é a obra do Espírito Santo? Abrir os nossos olhos para a gente enxergar com profundidade quem é Jesus, enxergar com profundidade a obra de Cristo na cruz. Essa é a revelação, a iluminação, a obra do Espírito. Eu lembrei de um texto em 1 Coríntios, capítulo 2, de 7 a 10, que diz assim, Paulo: mas falamos sabedoria de Deus em mistério, estava oculta. Sabedoria que Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas parece que ele está falando de uma coisa do futuro, mas ele está falando dessa sabedoria, desse conhecimento. E ele diz no versículo 10, Deus nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Por isso esse texto, ele vem nos ensinar que a obra do Espírito Santo é abrir os seus olhos para que você veja Deus e a sua glória em plenitude, e veja a grandeza do que Ele realizou na cruz do Calvário, que você tenha conhecimento profundo de Deus. E isso não tem relação com conhecer sobre Deus. Tem muita gente que conhece muito sobre Deus, né? Sabe que Deus é invisível, que Deus é eterno, que Deus é imortal, que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente. Sabe que Deus é trino, que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe que Ele é o autor da salvação. Sabe muita coisa a respeito de Deus, mas não conhece a Deus. Porque são duas coisas diferentes. Você pode conhecer muito da Bíblia sem conhecer a Deus, porque a Bíblia também é um livro espiritual. E aí a obra do Espírito é abrir os nossos olhos, porque o nosso conhecimento, mesmo como convertidos, ele é precário, ele é fragmentário, ele é incompleto, nós podemos perder, nós podemos esquecer, nós podemos negligenciar, e até mesmo nós podemos ter apenas mera informação de Deus. Por isso, a obra do Espírito Santo é aprofundar, lembrar, testemunhar, sinalizar, demonstrar o quanto nós conhecemos de Deus e aprofundar o conhecimento que nós temos que ter a respeito de Deus e de Jesus Cristo. O objetivo do Espírito é fazer você conhecer as profundezas de Deus, a grandeza de Deus, a plenitude de Deus. Oséias diz, o meu povo perece porque falta conhecimento de Deus. Então não é um conhecimento fundamentado em informação. Não é esse tipo de conhecimento. Até porque ele fala que se você não tiver olhos dados pelo Espírito Santo, você não vai conhecer. O Espírito revela aquilo que o homem não consegue compreender. É por isso que a Bíblia fala que nós estávamos mortos, não buscávamos a Deus, não tínhamos conhecimento de Deus, e esse conhecimento veio na nossa conversão, pela ação do Espírito Santo, iluminando a nossa mente para que a gente entenda aquilo que naturalmente a gente não consegue entender. Eu não sei se você sabe disso, né? Mas se você não sabe, é bom você lembrar. O Evangelho, na sua manifestação bíblica, na sua configuração bíblica, ele é um escândalo. É um escândalo. O Evangelho é um escândalo. A Bíblia fala que o Evangelho ele tem muitos elementos escandalosos.
Você não precisa se esforçar para ser um escândalo para o mundo, porque a pregação da cruz, a Bíblia fala que é loucura. Loucura. Nós acreditamos num Deus que nasceu numa manjedoura. Olha só que coisa linda. Você já pensou? Está lá Jesus, Maria trocou as fraldas de Jesus, Maria limpou a caquinha de Jesus. Olha que loucura isso. Aí quem é essa criança? É o meu Deus. Não, você está com brincadeira comigo. Deus não pode ser esse negócio, essa criança, não. É loucura, a pregação da cruz é loucura. O nosso rei entrou em Jerusalém montado num jumento. Num jumento. Reis entravam com uma comitiva, carruagem, corcéis, cavalo, bruto, imponente. Jesus entrou montado num jumento. O jumento, ele anda até desengonçado, né? Já viu um jumento andando montado? É um negócio esquisito. Lá vem o nosso rei. Olha lá o jumentinho lá, todo esquisito, estrambelhado. Esse é Deus. É Jesus, esse é o Deus Todo-Poderoso, que os homens cuspiram nele, bateram nele, moeram ele, crucificaram, zombaram, escarneceram. Esse é o nosso Deus. O Evangelho é um escândalo. O Evangelho é um escândalo porque o Evangelho diz que não tem ninguém bom. Ninguém é bom. Não tem bom. Todos estão perdidos, todos estão condenados. Você está aqui por causa da graça de Deus. Você é um pecador que merece o inferno, merece a condenação, merece estar perdido, a perdição eterna. Todos nós aqui, todos nós, eu, você, merecemos a condenação eterna. Por quê? Porque todos nós pecamos contra Deus, temos o nosso coração inclinado para o mal, e estamos aqui porque Deus estava naquela cruz morrendo por nós. O Evangelho é um escândalo. O Evangelho é um escândalo. Por isso, as pessoas precisam ter iluminação. E aqui esse texto vai dizer que essa iluminação, essa revelação, ela tem que ser constante, frequente. Porque, olha que interessante, eu estava estudando esse texto e me veio uma luz em relação ao que ele diz, logo no versículo 15. Olha o que ele diz. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que vocês têm, é um povo de fé, e o amor. Bom, fé e amor estão na lista de Paulo em 1 Coríntios 12, 13, 12, 12, 13, ou 13, 12, 13, 12, das virtudes mais importantes que existem. Quais são? Isso, a outra é? Isso mesmo, e a outra é? Fé, esperança e amor. Aqui aparece a fé e o amor. Aí você fala assim, ora, uma igreja cheia de fé e de amor, ela se basta. Pois é interessante, é que para essa igreja que tem fé, é para essa igreja que tem amor, que Paulo ora, eu oro para que vocês tenham conhecimento pleno dele. Por quê? Porque mesmo fé e amor pode ser apenas religião. Mesmo amor, tá, gente? Porque amor é um comportamento. Bondade, paciência é um comportamento. Ela pode expressar a espiritualidade de alguém, mas pode ser apenas religião. E o que é pior é que nós estamos aqui, e pode ser que esta igreja seja a igreja invisível. Porque você sabe, o que é igreja? A igreja não é isso aqui, você sabe, né? Igreja é o ajuntamento de todos aqueles que entregaram a vida a Jesus, pecadores redimidos, que foram selados com o Espírito Santo, se reúnem para glorificar a Deus e ouvir a palavra de Deus. Mas essa igreja é invisível, porque você pode ser essa igreja e você pode não ser essa igreja. Você pode ser apenas um religioso que se acostumou a vir à igreja e tem um monte de motivos para vir à igreja, talvez para dar uma educação religiosa para o seu filho, para estar num ambiente mais salutar, sei lá, um motivo que faz você vir à igreja. Mas é para essa igreja que Paulo ora para que eles tenham conhecimento
pleno de Deus. Uma igreja cheia de fé e cheia de amor. Por quê? Porque isso é uma coisa que a gente tem que ter constantemente. E até porque lá em 1 Coríntios 13, Paulo diz o seguinte, ó, agora vemos como por espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Por que nós precisamos de conhecimento constante? Esse texto diz que o nosso conhecimento é limitado. O conhecimento mais profundo que alguém possa ter aqui das Escrituras, o conhecimento mais profundo que você tem a respeito de Deus, ele ainda está sob a categoria de ser um conhecimento limitado. Quem mais conhece a Deus, quem mais sabe, deveria saber que nada sabe. Eu sei que nada sei. Por quê? Porque todo conhecimento é limitado. E por isso que nós podemos ter insights, nós podemos ter profundas compreensões do Evangelho, e elas podem apenas significar uma fagulha daquilo que você entendeu, ao lado de outras pessoas que puderam entender outras fagulhas, mas que nunca será um conhecimento pleno de Deus. Por isso o Espírito Santo precisa o tempo inteiro revelar, aprofundar o seu conhecimento, abrir os teus olhos, para que você veja o que você não vê, para que você entenda o que você não entende, para que você tenha experiências espirituais, compreensões espirituais que não são naturais, que não são normais. Por isso o Espírito tem que revelar, tem que dar discernimento. Eu estava lembrando de um texto, em Atos 18, e eu fiquei espantado, porque esse texto fala de um homem poderoso, um homem chamado o TDAH aqui, ó, Apolo. Eu quero que você preste atenção na descrição que o texto faz de Apolo. Atos 18, olha o que diz o texto. Neste meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Olha o que diz o texto de Apolo. Homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo Priscila e Áquila, tomaram consigo a parte, com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Esse homem poderoso nas Escrituras, esse homem que ensinava com precisão sobre Jesus, esse homem instruído no caminho do Senhor, esse homem fervoroso de espírito, ele não conhecia o Espírito Santo. Você sabe o que Apolo e Priscila fizeram? Colocaram ele à parte e falaram assim, olha, você sabia que você foi selado com o Espírito Santo aqui? Ele não sabia. O que significa que o meu conhecimento e o seu conhecimento, ele pode ser limitado e parcial. Todo julgamento, tudo que a gente fala, tudo que a gente vê, pode ser a expressão parcial da verdade. Por isso, todo cristão devia ter muito temor quando faz avaliação e julgamento. Muito temor. Por quê? Porque você e eu vemos só uma parte da realidade. Todo mundo tem ponto cego. Ninguém enxerga plenamente. E eu estava vendo um outro texto, que me parece um texto profético, e que denuncia, que é a cura do cego de Betsaida, porque é um cego que foi curado em 2 etapas. Você lembra desse texto? Jesus chegando em Betsaida, trouxe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, aplicou-lhe saliva nos olhos, limpando as mãos, perguntou, vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, mas como árvores, eu os vejo andando. Aí Jesus colocou a mão nos seus olhos e ele passou a ver claramente. Uma cura em 2 etapas. O que significa essa cura? Porque, gente, o poder de Jesus foi insuficiente para curar o cego, é isso? Ele não tem poder total para curar, ele precisa curar as pessoas em 2 etapas. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que Jesus está ensinando os escribas e fariseus. Se você pegar o contexto, você vai olhar para um grupo que está ali, os religiosos, aqueles que dizem que têm um conhecimento, aqueles que conhecem as Escrituras, aqueles que dizem que têm Deus,
Aquele como Apolo, que prega com fervor, que ensina com precisão o caminho do Senhor. Aquele que fala das Escrituras e tem conhecimento das Escrituras. E, no entanto, não tem um conhecimento pleno, porque conhecer as Escrituras é diferente de conhecer a Jesus com profundidade, como um ser, ter comunhão com Ele. O conhecimento bíblico é muito mais do que conhecimento. É conhecimento que transforma a vida, é conhecimento que traz um impacto sobre a história, é conhecimento que muda a pessoa que conhece, é um conhecimento íntimo que traz profundidade, clareza sobre Deus. E isso não é uma coisa que você tem nem mesmo lendo a Bíblia, nem mesmo lendo a Bíblia. Porque se você se aproximar da Bíblia como um livro comum, ela vai ser para você um livro comum. Você precisa pedir a Deus que o Espírito Santo ilumine, fale com você, e você precisa se aproximar da Bíblia querendo aprender. E aí, olha o que aconteceu lá. Olha o que Jesus diz para esses fariseus. Vocês têm olhos, mas vocês, versículo 18, Marcos 8, 18. Vocês têm olhos, mas vocês não veem. Vocês têm ouvidos e vocês não ouvem. Essa cura aqui, o que Jesus está dizendo para aqueles religiosos? Olha, vocês dizem que enxergam, mas vocês são cegos. E, meu irmão, eu acredito que tem muita gente na igreja que a semelhança deste cego precisa ser tocado de novo pelo Espírito, porque enxerga, mas enxerga embaçado, vê, mas não vê com clareza, compreende, mas não compreende profundamente. E Jesus precisa tocar de novo, iluminar de novo, abrir de novo os olhos. Talvez você até tenha enxergado e a vida fez com que você negligenciasse o que você sabe. Talvez você tenha visto, mas a vida obliterou, tirou de você, arrancou de você verdades preciosas, e o Espírito tem que tocar você de novo, tem que tocar sua mente de novo, tem que tocar seu coração de novo. Por quê? Para que você veja com clareza. Esses religiosos aqui, eles diziam que eles enxergavam, mas foram eles que mataram Jesus. O que eu estou dizendo para você é que na igreja você pode ter um conhecimento, você pode ter informação, mas não conhecimento de Deus. E que você precisa pedir a Deus que os seus olhos se abram, e que Deus faça isso constantemente, porque se nós estamos vendo Paulo orando por uma comunidade cheia de fé e de amor, que precisa ter conhecimento pleno de Deus, isso significa que nós precisamos, a cada dia, a cada instante, que o Espírito Santo atue dentro de nós, na nossa mente, e traga clareza, compreensão, ilumine a nossa mente para a realidade do mundo. Se nós enxergássemos a realidade, nós seríamos pessoas diferentes. Você sabe por que você reclamou essa semana? Porque você murmurou? É porque você não enxerga o que Deus está fazendo na sua vida. Você sabe por que você se desesperou? É porque os seus olhos estão embaçados. Porque na verdade, meus irmãos, aquele que teve um encontro com a cruz, que enxerga o que está acontecendo no mundo e no reino de Deus, é a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu e você enxergamos coisa, ou pelo menos deveríamos enxergar coisa, que o mundo não enxerga. Você sabe que o mundo hoje se encontra angustiado e desesperado. Por quê? Por causa da iminência de uma terceira guerra mundial. E não sei o que você pensa disso, mas, para mim, isso é uma possibilidade iminente. De que o nosso mundo caminhe para um conflito mundial. E não tem nada que eu e você possamos fazer. O que nós enxergamos é um mundo que já teve 2 grandes guerras mundiais. Um mundo que enxerga o seu umbigo. Um mundo que enxerga o que lhe dá vantagem, o que lhe é bom. Um mundo que não vê o que você vê. E quando nós olhamos para o mundo, nós nos encontramos à semelhança da igreja primitiva. Por quê? Porque a igreja primitiva vivia sob o tacão do Império Romano. Um império que pressionava,
ocasionalmente perseguia, expoliava o bem das pessoas, ocasionalmente obrigava as pessoas a saírem de um lugar para o outro, criava pressão, exigia adoração ao imperador, e com o tempo a igreja começou a tirar os olhos da realidade espiritual e começou a olhar para a vida e para os problemas. Nós estamos perdidos. O Brasil está contaminado por gente que não confia em Deus, que não teme a Deus, e o mundo está ameaçador. Nós temos ameaça de fome, de doença. Que mundo é esse? Estou com medo, ansiedade, depressão. Nós perdemos a visão. Você sabe o que o livro de Apocalipse faz? Deus chama João e diz assim: olha, vocês estão vendo o poder do Império Romano e o poder das trevas, mas eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo de fato no mundo. E aí então o Espírito escancara e João vê Deus assentado num trono, tendo controle absoluto sobre o Império Romano, sobre os impérios do mundo, sobre os demônios, sobre os poderosos, sobre a igreja, sobre a vida, sobre a morte, sobre as contingências, sobre cada ser humano. Ele tem controle sobre os fios de cabelo da sua cabeça, ele tem controle sobre os seus pensamentos, ele sabe quem é você, ele conhece tudo. Mostra Deus no controle, dizendo: a igreja não está abandonada, o mundo não está abandonado, Deus reina. Abra os seus olhos e veja a glória de Deus. Você está em Deus e Deus reina sobre este mundo. Abra os seus olhos. O que o Espírito faz comigo, com você, é abrir os teus olhos, os nossos olhos, para a gente enxergar o que está acontecendo nesse momento comigo, com você no mundo. E nós perdemos essa realidade. Ficamos com medo. Por isso, a religiosidade que Jesus condena aqui é porque as pessoas talvez precisem ser tocadas de novo. Que o Espírito abra os teus olhos de novo. E é interessante que, quando o texto fala sobre iluminar a nossa mente, ele fala que nós precisamos ter iluminação nas 3 dimensões da nossa vida. Nós precisamos ter iluminação em relação ao passado, ao futuro e ao presente. Olha que vamos ver o que o texto diz sobre isso, da abrangência desse conhecimento. Primeiro, nós precisamos ter iluminação sobre o nosso passado. Olha o que o texto diz: iluminando os vossos olhos, diz o texto, dando sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os vossos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. A primeira coisa que o Espírito tem que fazer com pessoas que ainda não enxergam é iluminar os olhos dessas pessoas, para elas voltarem a enxergar o que aconteceu com elas quando elas foram chamadas por Jesus na conversão. E qual foi a esperança que Deus te deu quando você aceitou a Jesus. Essa é a primeira coisa que você tem que ver, porque veja só, a conversão e o que nós enxergamos na conversão é para mudar radicalmente a história da nossa vida. Radicalmente. Qual foi a esperança que Jesus deu para você quando você se converteu? O que você viu no momento da sua conversão? O que você chegou? Que tipo de esperança que tomou conta do seu coração? Como é que você se comportou no dia que Jesus alcançou o seu coração e tirou você da morte para a vida? Quando você olhou para a cruz e viu o reino de Deus, viu o perdão de Deus, viu o poder de Deus na cruz, e viu a sua salvação, a sua reconciliação com Deus, o que foi que você enxergou quando você foi salvo? Qual é a esperança do seu chamamento? Bom, aquele dia para mim, esses dias a minha esposa perguntou assim: qual foi o dia mais feliz da sua vida? Eu acho que ela queria que eu respondesse quando nós casamos. Mas infelizmente não foi. Foi o segundo dia. O primeiro dia mais feliz da minha vida foi quando Jesus me encontrou. Esse foi o primeiro dia mais importante da minha vida. O dia mais feliz da minha vida. O segundo foi quando eu casei. O terceiro foi quando meus filhos nasceram. Nessa ordem.
Mas o primeiro foi o dia que eu encontrei Jesus. Meus irmãos, o que significou isso para você? O que significou quando você foi salvo? O que aconteceu com você naquele dia? O que seus olhos viram? Mudou a sua vida para sempre? Mudou a sua história? Mudou o curso da sua vida? Mudou o destino dos seus anseios? Mudou o destino dos seus afetos? Mudou a sua esperança? Mudou a busca pela vida no mundo? Mudou o seu coração? O que aconteceu com você? Que esperança que Jesus trouxe para você quando você teve um encontro com Ele, o seu chamado por Deus, quando Deus chamou para você, o que você viu? Que esperança você alimentou? Bom, eu tinha pavor da morte. Pavor da morte. Eu quero... Quem é que tem certeza que teve um encontro com Jesus? Levante a mão, por favor. Tem certeza que Jesus... Todo mundo aqui, graças a Deus, que tem Deus de misericórdia. Que seja assim. Amém? Quem aqui tinha medo da morte antes de conhecer a Jesus? Medo mesmo, pavor. Pouca gente, hein? Que gente corajosa, meu Deus do céu. Eu tinha pavor da morte. Pavor. A morte para mim era um negócio assustador. Assustador. Bom, era tão assustador que eu, quando fui morar sozinho por causa de brigas com meu pai, eu morava num quartinho lá do lado de uma boate chamada ABC House, em Santos, na Boca do Lixo. E todas as noites eu chegava naquele quarto, cabeça cheia de maconha, bêbado e às vezes sóbrio. Mas todas as noites, aquela cama recebia as minhas lágrimas de desespero. A escuridão que vivia dentro de mim era assustadora. Eu sabia que eu tinha que lidar com a morte, e a morte era tenebrosa. Eu não quero morrer. A vida é uma desgraça, mas eu dizia, eu não quero morrer. Lá dentro eu queria viver. E chorava de desespero, porque eu sei que um dia ela chegaria. Gente, isso para mim foi assustador. Outra coisa que foi assustador, que era assustador para mim, era viver. Viver. Porque assim, eu olho para as pessoas que vivem sem Jesus, parece que a vida está boa, né? Não é verdade? Parece que... Você lembra o que aconteceu? Eu lembro. Vocês assistiram o que aconteceu lá em Israel, com aquela rave que tinha lá. E eu vi algumas imagens dos jovens antes do atentado terrorista, pulando e dançando numa alegria. E naquela noite, 260 jovens caíram mortos por causa do terrorismo. As pessoas estão dançando, pulando. Ninguém parece entende que essa vida aqui, ela é um sopro. Ela é um sopro. Essa semana nós tivemos uma tragédia na nossa igreja. Uma tragédia. Bombeiro, Canuto, vindo com a esposa de Curitiba, né? Perdeu a direção do carro e bateu, teve um traumatismo crânioencefálico e veio a óbito. A esposa dele está agora aqui em Maringá, no hospital, se recuperando. A vida, eu tinha medo da vida. Tinha medo da vida. Sabe por quê? Porque quem aqui tem controle da vida? Você está fazendo sonhos para o seu futuro? Está fazendo sonhos? Jovem, você está sonhando em casar, ter filhos? Está sonhando em terminar a faculdade? Pois é. Nós podemos sonhar, devemos sonhar. Mas o mundo é cruel. O mundo é cruel. O mundo é cruel. 2 anos de casado, recém-formado como bombeiro.
Então eu não dou conta da vida. E aí a vida para mim é assustadora. Viver é assustador, morrer é assustador, então o que eu faço? Fico louco. Foi o que estava acontecendo comigo, comecei a ficar doido. Ter alucinação sem beber e sem usar droga. Por quê? Porque eu não dava conta nem da vida nem da morte. Não dou conta. Mas aí alguém vem e diz assim: Paulo, tenho uma boa notícia para você. Não existe boa notícia nesse mundo. Não, mas eu tenho uma boa notícia para você. Que notícia que você pode ter que resolva o meu desespero, a angústia da minha alma, a angústia, a colisão na qual eu vivo todos os dias, a experiência de morte, de abismal que eu vivo todos os dias, a certeza de que a vida é uma desgraça, que não há esperança nem na vida nem na morte, e que eu não tenho lugar para onde correr, o que me resta é um travesseiro para chorar, e chorar todos os dias. Não há esperança, mas ele disse: há esperança sim. Lá na cruz, Jesus morreu, e ele morreu para fazer duas coisas, Paulo. O que foi que ele veio fazer? Ele veio para te dar vida eterna, e ele veio para te dar vida abundante. Jesus! Acabou. Aquele dia eu caí, foi de joelhos. E eu caí de joelhos e eu chorei durante 20 minutos. Mas eu não chorava, eu urrava. Você sabe o que é você cair de joelhos e urrar? E a pessoa que me falou de Jesus ali do meu lado, me vendo chorar e gritar e dizer: Paulo, eu estou te falando do amor de Deus, para de chorar. E eu chorava, mas era o choro de libertação, era o choro de que a desgraça acabou, é o choro de que não há mais morte, é o choro de que há esperança, é o choro de que a vida, Deus existe. Eu encontrei, Ele me encontrou, eu estava morto, agora eu vivo, eu enxergo, eu vejo Jesus da cruz, morrendo por mim, trazendo vida e esperança a alguém que não tem vida e não tem esperança. Ele é a minha alegria, a minha paz, a minha vida mudou. Você sabe o que é isso? É você começar a viver neste mundo e olhar para todo lado e você perceber que você está cercado de Deus por todos os lados. Sabe o que é isso? Você olhar para a vida e falar assim: nossa, eu não tenho mais medo, porque Deus está comigo. Ele está comigo quando eu me levanto, Ele está comigo quando eu deito. E mais, eu tenho a esperança futura. O meu corpo talvez veja a morte, mas diz a palavra de Deus que Ele vai me levantar da sepultura. Eu vou me erguer da sepultura. Nós cantamos aqui que da sepultura ou da morte eu me levantei. Na verdade, eu só me levantei da morte porque Jesus levantou da morte primeiro, para que eu pudesse levantar com Ele e ter vida para sempre. Essa é a esperança do meu chamamento. Essa é a sua esperança. Os seus olhos precisam ser abertos e você precisa entender o que aconteceu com você na cruz do Calvário. Meus irmãos, o que aconteceu ali é a coisa mais importante que aconteceu na sua vida. Olha, eu quero dizer para você: você vai morrer. Você vai morrer. Talvez eu também morra. Talvez. Você sabe que eu não morro, né? O pessoal diz aqui que eu tenho 2 vidas ainda. Já morri 5 vezes. São 7 vidas, né? Eu sou um gato, deu para perceber, né? Então, brincadeira. Você vai morrer. Você vai ter problemas financeiros. Ou já está tendo. Você vai ficar doente, ou já está doente. Mas a sua vida está resolvida. A minha vida e a sua vida está resolvida. Querido, você não tem por que temer. Jesus venceu. Jesus venceu. Está resolvida a minha vida e a sua vida. Vai ter lutas? Vai, mas Ele disse: eu venci o mundo. E vocês são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos leva para o passado, mas aí também Ele nos leva para o futuro. Porque a iluminação tem que ver o que nos aguarda. Nós tivemos lá aquele conhecimento preliminar da ressurreição, a esperança da plenitude do reino de Deus, mas aí Paulo vai dizer assim: eu oro não só pela esperança do vosso chamamento, mas para que vocês tenham os olhos iluminados para saber qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A Bíblia diz que eu e você somos co-herdeiros do mundo vindouro com Jesus. A Bíblia fala: o que é de Jesus pertence a você também.
por herança e por graça. A Bíblia fala que você vai reinar com Cristo. A Bíblia fala que nós vamos julgar o mundo. 1 Coríntios diz, eu e você vamos julgar o mundo. A Bíblia fala que nós seremos reino e sacerdote. A Bíblia fala que nós vamos herdar a plenitude do reino de Deus. Bom, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas a minha esperança não é viver no céu. Eu não quero frustrar você, mas eu acho que a Bíblia fala que a esperança do crente não é viver no céu. Apocalipse diz assim, eu vi um novo céu e uma nova terra. Deus, na minha perspectiva teológica, vai restaurar esta terra. Vai levar essa terra à plenitude. Os mansos herdarão a terra. Sabe por quê? Porque da mesma maneira como Deus recriou o homem e vai levá-lo à plenitude, à perfeição, Deus vai restaurar este mundo e levá-lo à perfeição. Agora, esses dias eu estava assistindo. A gente faz umas coisas esquisitas, né? Eu estou cansado à noite, ao invés de descansar, eu abro o celular e fico olhando aquelas bobagens lá, né? Memes e tal, aí vou relaxando. Mas aí eu vi um lugar, eu não lembro o nome, mas gente, aquilo era um paraíso. Diz que é a água mais cristalina que existe no mundo. Um lugar paradisíaco. Agora você imagina essa terra perfeita? Você precisa de céu? Se Deus levar essa terra à perfeição? A Bíblia fala que nós vamos herdar as riquezas do reino de Deus. Deus precisa abrir os nossos olhos para que a gente saiba o que nós temos. Nós somos herdeiros com Cristo das riquezas de Deus. Eu não sei se você consegue entender que a Bíblia, a gente costuma nos autodenominar de servos de Deus. Nós somos servos de Deus. É verdade, porque nós servimos a Deus, somos servos de Deus, mas a ótica divina, a nossa primeira condição aos olhos de Deus não é de servo, é de filho. Filho. A Bíblia fala que você não merece, você merece a condenação, você é um ser humano inclinado para o mal, você não tinha solução nem esperança, mas quando Jesus foi à cruz, Ele quebrou o domínio do mal, o domínio do pecado, abriu as portas do céu e trouxe esperança para que aqueles homens perdidos como você e eu, fôssemos transformados em filhos. Você agora é filho de Deus. E eu tenho uma boa notícia para você. Deus não tem órfãos. Deus não tem órfãos. E quem é filho nunca vai ser desfiliado. Você é filho de Deus para sempre. Você sabe que com isso Deus ampliou a família de uma maneira eterna. Nós somos filhos para sempre, filhos de Deus. Eu e você temos o mesmo direito por causa da cruz, não por direito de conquista, não por bravura, não por obra, não por importância. Temos o direito de herdar o reino de Deus, porque Deus, na cruz, deu a mim e a você tudo o que pertence a Jesus. Tudo o que pertence a Jesus agora pertence a mim e a você por herança, por causa da graça e da glória de Deus. Eu não sei, eu acho que essa verdade merecia um amém. Você não acha? Um amém? Sim. Amém! Amém! Aleluia! Louvado seja Deus. Meus irmãos, isso é glorioso. Isso é glorioso. Se os seus olhos se fecharem nessa terra, eles se abrirão no paraíso. Eles se abrirão no reino de Deus. E os crentes
São pessoas infelizes, sabe por quê? Eles ficam aí chorando porque o mês foi maior do que o dinheiro. Eles são infelizes porque eles estão doentes, porque eles estão tendo problemas. Meu irmão, na cruz, Jesus resolveu todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas são pequenos em relação àquilo que nós recebemos em Jesus, a riqueza da nossa herança. Eu fico pensando, o que você é capaz de fazer por aquilo que você recebeu em Jesus? Você sabe que, eu espero que eles não me ouçam, mas os árabes, os muçulmanos, eles se tornam mártires por causa do céu. Você sabe disso, né? E você sabe o que eles vão receber lá no céu? 70 virgens. Olha, com todo o amor que eu tenho pela minha esposa, eu não morreria por 70 virgens. Esse céu é muito pobre. Agora eles são capazes de dar a vida. Eles são capazes de morrer por isso. Eles dizem assim, eu não tenho nada da minha vida preciosa, eu vou herdar o reino de Alá, eu vou ter 70 virgens. Agora a Bíblia fala que você não vai receber 70 virgens, você vai receber todo o reino. Paulo diz, tudo é vosso. Agora, o que a gente faz por isso? O que a gente é capaz de fazer por isso? O que isso significa para mim e para você? Nós deveríamos ter muita alegria, porque a nossa vida está resolvida. O cristão deveria viver celebrando. Eu não estou dizendo que a vida é fácil, tá, gente? Você vai me ouvir falar inúmeras vezes. A vida não é fácil. Você vai me ouvir falar isso muitas vezes. A vida não é fácil. A vida é feita de lutas. A vida tem tribulações, tem imprevistos, coisas que saem do nosso controle. Gente boa morre, gente boa sofre. Pessoas que estão aí na luta passam por coisas que não esperam. A vida não é fácil. É verdade, mas a Bíblia nos ensina que o cristão deveria ser a pessoa mais feliz desse mundo. Mais feliz desse mundo. Ele deveria glorificar a Deus, adorar ao Senhor em meio à tribulação, em meio à tempestade, chorando, gemendo. Ele diz, Senhor, eu não entendo tudo, mas louvado seja o teu nome, porque se eu perco, o Senhor tem controle sobre tudo, e um dia eu vou receber tudo de volta. A eternidade me trará tudo de novo. Se eu sofro, se eu adoecer, o meu corpo um dia vai ser glorificado, então eu enfrento a doença. Senhor, se eu tenho problemas financeiros, a Bíblia diz que o Senhor é dono do ouro e da prata. Eu louvo o nome do Senhor, o Senhor tem controle. Senhor, eu não estou passando dificuldade porque eu sou preguiçoso, eu não estou passando dificuldade porque eu não trabalho, a vida é injusta, mas eu confio no Senhor. Os meus olhos veem coisas que mais ninguém no mundo vê. Por isso, quando a Bíblia fala que os nossos olhos precisam ser iluminados, eles precisam ser iluminados em relação ao passado e ao futuro. Você precisa enxergar o que você tem em Jesus. E por último, os nossos olhos precisam ser iluminados em relação ao presente, porque Ele ora para que você conheça a suprema grandeza do poder que opera em nós. E aqui eu quero fazer algumas observações. Paulo não está orientando que você ore, que você jejue, que você creia, para que você possa experimentar o poder. Ele não está falando isso. Paulo está dizendo aqui, Deus, abre os olhos deles, para que eles vejam o poder que opera neles. Não é para você ter poder, é para você entender e enxergar o poder. E ele diz aqui, que o poder que opera em nós, é o poder que levantou Jesus dentre os mortos, é o poder que fez Jesus assentar num trono acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo nome no presente e no futuro, acima de todo o poder, um poder incomparável em qualquer lugar da história, em qualquer tempo. Ele se tornou o poder supremo, e este poder que levantou Jesus dentre os mortos, que tem poder absoluto sobre todo o poder do mal, esse poder opera dentro de você. Dentro de você.
É o poder da ressurreição. Por que você pode ser santo? Porque o poder da ressurreição opera dentro de você. Por que você pode glorificar a Deus em meio às tribulações? Porque o poder da ressurreição opera dentro de você. Por que você pode amar e perdoar as pessoas e se levantar de novo diante da queda? Porque o poder da ressurreição opera dentro de você. Por que você pode orar e celebrar a glória de Deus e orar com esperança e dar glória a Deus pelo mundo vindouro? Porque o poder da ressurreição opera dentro de você. Por que você pode viver um cristianismo bonito, um sinal poderoso do reino de Deus? Por que você pode glorificar a Deus em tudo que você é, em tudo que você faz, em tudo que você sente? Porque o poder da ressurreição opera dentro de você. Não é por mérito. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, porque o poder da ressurreição opera dentro de mim. E eu quero dizer para você, tem que ser assim. Por quê? Porque se não fosse assim, nós não daríamos conta da vida. Ninguém daria. Então, meu querido, eu quero dizer para você, você não precisa ser forte. Deus é forte por você. Você não precisa ter uma fé inabalável. O Senhor crê por você. Você não precisa ser uma pessoa ousada. Jesus é ousado por você. O que você precisa é pedir ao Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, que eu conheça o Senhor plenamente, que eu entenda o que aconteceu comigo no dia que eu te conheci, o que vai acontecer comigo naquele grande dia, quando o reino de Deus vai ser instaurado sobre a terra e será absoluto sobre tudo e sobre todos, e o que está acontecendo comigo aqui e agora. Qual é o poder que opera em mim pela graça de Deus? O poder que pode levar você a ter uma vida poderosa, porque é de Jesus, é do Espírito Santo. Talvez hoje, e eu acho que eu vou orar por isso, Apolo era poderoso, mas ele precisava ter espírito de revelação e de conhecimento. Faltava coisas. Nós precisamos de revelação e de conhecimento, de compreensão. E eu quero orar ao Senhor que hoje o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa conhecer plenamente a Jesus. Que eu e você possamos compreender a grandeza do que aconteceu naquele dia quando você teve a sua experiência com Jesus. A promessa poderosa da riqueza da glória de Deus, que é nossa em Jesus Cristo, nosso Senhor. E a nossa experiência agora, porque eu só posso olhar para o passado e ver a grandeza do que aconteceu comigo. Eu só posso olhar para o futuro e ver a riqueza do que eu vou herdar, porque há um poder extraordinário aqui e agora, me sustentando e abrindo os meus olhos. Eu vou contar uma historinha para a gente terminar, peço que o grupo já venha para cá. Diz que um homem queria vender uma fazenda. E ele tinha uma fazenda linda, com árvores lindíssimas, com frutas e frutos. Um rio que passava, tinha um pôr do sol maravilhoso, e ele falou, quero vender. E aí ele pediu para Olavo Bilac fazer o anúncio dessa fazenda da venda. E aí o Olavo Bilac fez o anúncio. Vende-se uma fazenda. Nela você acorda pela manhã com o cantar dos pássaros de todas as espécies. Enquanto as árvores balançam suavemente, trazendo o frescor do dia, anunciando a beleza e a grandeza do Criador. Ao longo do dia você vê o sol, frutos, pássaros, o chalé feito com todo carinho e detalhe, com toda a beleza, de um lugar desejável para todos os seres humanos. Ao pôr do sol, você tem aquela certeza de que existe algo maior do que o sol se pôr. A fazenda traz um anúncio de esperança. Eu estou aqui enfeitando ou piorando a descrição de Olavo Bilac. Não é exatamente isso que ele disse, mas eu também não lembro. Mas é alguma coisa desse gênero. Quando o dono da fazenda olhou a descrição e falou, não quero mais vender essa fazenda.
que o Espírito precisa fazer comigo, com você, é exatamente isso. Pintar no meu e no seu coração a grandeza das coisas que nós temos em Jesus. Elas são poderosas. Elas são capazes de mudar a nossa vida definitivamente. Elas são grandiosas. Elas quebrantam o nosso coração. Elas nos humilham. Elas fazem a gente pedir perdão. Fazem a gente cair e levantar. E a gente continua olhando para a esperança, para aquilo que nós temos, a grandeza. Esse mundo vai acabar. Esse mundo está caminhando para o final. Jesus está chegando. O Rei está vindo com todo poder e glória. E eu quero que os meus olhos vejam. E eu quero que os meus olhos vejam o que Deus está fazendo agora no mundo. Que os meus olhos vejam a dor e o sofrimento das pessoas. O desespero daqueles que ainda não conhecem e não sabem o que você sabe. Eu quero que os meus olhos vejam o que nas pessoas, o que alguém viu em mim. Porque um dia alguém viu desespero em mim. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Espírito talvez dê para mim e para você hoje um segundo toque. Talvez você hoje ainda veja os homens como árvores. E Deus precisa tocar você de novo. Para que você possa enxergar e se assustar. Ficar deslumbrado com a grandeza e a beleza do que nós temos em Jesus. Vamos adorar. Se puder, por favor, vamos terminar esse culto em pé, cantando e declarando essas verdades. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para o seu passado e declare: eu estava preso. Estava presa em vergonha e dor. Essa era a minha condição e a sua condição. Como poderia esse peso levar? Você não dava conta mesmo. Era meu fim. Tinha acabado para você. Até Te conhecer. Aleluia! Meu Deus! Respirava, mas sem viver. Desespero total. Minhas falhas tentei esconder. Era meu fim até te conhecer. Chamou
Vamos fazer, para terminar, sem instrumento, mas bem alto. E vamos mudar a letra aí, tá? Só agora. Chamou meu nome, da morte ele me levantou. Glorioso dia. Qual o resto? Que da escuridão me livrou. Que da escuridão me livrou. Vamos lá? Chamou meu nome, da morte ele me levantou. Me levantou. Glorioso dia, que da escuridão me livrou. Oh, aleluia! Chamou meu nome, Da morte ele me levantou. Aleluia! glorioso dia, que da escuridão me livrou. Ele me livrou. Aleluia! Eu não sei você, mas eu tenho muitas razões para cantar. Que Deus te dê uma semana abençoada, e que os teus olhos permaneçam abertos, e que o Senhor faça você ver, e a hora que você parar de ver, clame o nome do Senhor e diga: abre os meus olhos de novo, e que a sua semana seja uma semana abençoada. Vai na paz do Senhor, como vivo dentre os mortos. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe.